Pai querido, obrigado por nos trazer aqui hoje para refletirmos juntos, Senhor Deus, e guiados pelo Teu Espírito sobre o Teu reino, sobre como vivê-lo hoje, como ansiar por Ele amanhã. Nos abençoa nessa manhã, nos clareia o entendimento, as ideias, guia a nossa discussão, nossa conversa, nossas palavras e prepara, Senhor Deus, e amolece o nosso coração para que ela penetre, que a gente possa viver. Em nome de Jesus. Então voltamos depois do feriado, a série sobre o reino de Deus, baseada na Bíblia, obviamente, e no Evangelho do Reino do LED. Na primeira aula, o Sérgio Franco trouxe uma visão geral do que é o reino, de como ele se manifesta, como ele é o cerne da pregação de Cristo, quando eu estava na Terra. Em seguida eu perdi a aula, eu estava viajando as 2 semanas seguintes, mas o Matheus Franco falou sobre os tempos do reino. A gente se pergunta, é hoje, amanhã, essa tensão entre o já e o ainda não. Na aula seguinte, o Tomás, que eu também perdi, o Tomás falou sobre o mistério do reino. Foi o Tomás, né? E a Denise. Outra tensão, né? De um lado, aquela esperança da restauração plena, da pedra que esmagar a imagem lá da visão de Nabucodonosor, contra a visão de um reino que é como um semeador, de um reino que é como um grão de mostarda, né? De um reino que é discreto, que é quase imperceptível, mas que tem um impacto grande. E o tema de hoje é a vida do reino, é o capítulo 5, se eu não me engano, do livro do LED, que se chama A Vida do Reino. Eu peguei esse capítulo bem empolgado. Eu gosto muito de pensar na vida cristã aqui, né? E quando eu comecei a ler, ele começou a falar da vida eterna. Aí eu falei, que acredito que eu peguei isso. Eu gostava de falar do céu, não do céu, mas enfim, da vida eterna e do pós tudo, né? Depois que essa era acabar, da próxima, e eu falava, não era isso que eu queria. Eu queria saber, assim, eu tenho dificuldade em pensar sobre vida eterna. Alguém mais compartilha? Eu prefiro também o aqui e agora. Eu lembro muito de ser criança, pré-adolescente, eu ouvi minha mãe que cantava uns hinos da harpa, e tinha um que era a minha casa é humilde aqui, mas eu tenho uma casa naquela cidade, da minha pátria eu tenho saudade. E eu ficava... Na época eu não refletia muito, mas hoje refletindo sobre isso, parece que, talvez antigamente, eu não sei, em outro momento do Brasil ou do mundo, os crentes tivessem mais esse anseio, né? Talvez, não sei, nos anos 80, no começo dos anos 90, existisse uma certeza de que a gente estava vivendo os últimos dias e que ia ser já, né? Então, né? E hoje a gente fala muito pouco sobre isso. Eu não sei se pro bem ou pro mal, não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, não consigo nem elaborar muito sobre se é positivo ou negativo essa quase ausência agora de conversa sobre vida eterna, sobre o que vem depois. Talvez seja inócuo, talvez a gente vai ficar conjecturando sobre escatologia sem nunca saber de fato do que a gente está falando, se aquilo é real ou não. Talvez seja mais proveitoso falar do aqui e do agora mesmo, né? Mas eu não sei, eu reflito, preparando essa aula eu fiquei pensando, puxa, por que a nossa pátria não dá saudade mais, né? A gente está confortável aqui? Talvez seja isso também, né? O que vocês acham? Se a gente vai ficar só cantando, vai ser muito chato. Né? Tem. Mas talvez esteja bom aqui. Talvez a gente tenha se conformado com esse século. Talvez esteja... exato. Não vos conformeis. Mas será que a gente se conformou? Será que a gente está confortável aqui? Vamos pensar um pouco sobre isso. Alguém pode ler, por favor, João 3, do 3 ao 5? João 3, de 3 a 5. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É o 6. Até o fim do 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E introduzindo com esse trecho, o Led faz um paralelo entre vida eterna, reino, salvação. E aí tem toda essa questão, né, do nascer de novo, e algumas coisas que a gente vai segurar para um pouquinho mais para frente, o que é essa questão do Espírito também. Mas voltando um pouquinho na reflexão, na minha reflexão sobre por que a vida eterna não me dá grandes sobressaltos, não me dá grandes paixões, eu fiquei pensando que talvez a vida aqui seja confortável, né? Confortável, sem grandes sobressaltos, relativamente feliz, em contraponto a talvez ser crente, ser cristão nos anos 70, 80, onde éramos minoria ainda, onde não elegíamos presidentes e ministros, onde existia de novo essa ansiedade por uma volta de Cristo iminente. Talvez a gente tenha, de alguma forma, a nossa poeira tenha assentado, a gente tenha esfriado. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de vida eterna, a gente fala daquele momento em que a gente vai estar diante de Deus o tempo inteiro, Deus no centro, Deus andando junto com a gente. E aí eu olho para hoje, qual que é a minha relação com Deus hoje? Eu queria também que cada um olhasse. Faz falta esse Deus aqui do lado? Esse Deus cuja presença é constante? Porque no meu caso eu vejo que a minha comunhão com Deus é quase uma coisa natural, né? Calma que no final eu vou chegar num momento diferente, mas o princípio dessa reflexão é que eu não tenho essa saudade do céu porque Deus está comigo o tempo todo. Porque Deus está do meu lado, porque Deus está no meu coração e eu tenho acesso a Ele a todos os momentos. Não tem aquela saudade, não tem aquela sensação de inadequação. Tem um outro hino clássico que fala: eu sou forasteiro aqui, né? Eu sou um embaixador. Eu sou daqui, né? Sou daqui, não sou de fora. Talvez é por isso que eu prefiro falar sobre essa vida do reino aqui agora. Mas obviamente, tanto na Bíblia quanto no nosso texto base, existe essa reflexão do hoje e do amanhã. A gente viu na aula do Mateus que existe essa sobreposição das eras, né? Existe o momento em que Cristo vem, morre, ressuscita e inaugura uma nova era, onde a gente já tem acesso ao reino, mas ainda não está completo. Então tem a segunda vinda de Cristo inaugurará uma outra era. E aí, enfim, se há milênio ou não há milênio, já foi, né? Já foi a aula. Ainda bem. Tá. Então ele fala que a gente foi pego nesse conflito das eras. Porém, as bênçãos da era futura, né, da era que vem depois da segunda vinda, já estão acessíveis a nós. Em Mateus 12, 28, Jesus fala: se é pelo Espírito de Deus que expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Alguém pode ler Romanos 12, versículo 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria destacar dois momentos desse texto. O primeiro é este século. Então Jesus está falando do tempo presente. Óbvio que esse versículo tem muitas outras dimensões, mas eu queria destacar o este século e o experimentar a vontade de Deus. Então, essa experiência da vontade de Deus é para agora.
E quando eu falo em vontade de Deus, eu volto lá na primeira aula, quando a gente refletiu sobre o conceito de reino de Deus. É um território, é um período, e a gente chegou à conclusão, junto com o Led, que na verdade reino de Deus significa reinado, domínio, vontade. Então a gente já pode experimentar neste século a vontade, o reino, o reinado, o domínio de Deus. E em João 10, Jesus fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas quando? É só no futuro? Não, é hoje, certo? Alguém discorda? Então, assim como o reino está nesta tensão entre o já e o ainda não, entre o hoje e o amanhã, a vida eterna, o desfrute da salvação também está nessa mesma tensão. Só uma coisa lá no Romanos, está o século e o reino. Mas tem um verbo aqui que eu acho que é o chave, transformai-vos. Não é automático. Interessante. Transformar. Pelo quê? Né? Pela renovação da vossa mente. Sim, a chave. Este século é chave também, né? Conformar, não vos conformar. No começo a gente falou um pouco disso. Será que a gente não anseia mais a vida eterna, não fala mais sobre isso, não sonha mais com esse momento porque a gente está confortável, conformado? E esse versículo nos desafia a não viver assim. Não é só um convite, é uma orientação mesmo. Sim. Se você tiver filho, quem sabe? Talvez ser crente, possa. Não, transforme-se. Não se conforme, né? É imperativo nesse sentido. Então, o convite não é para só o futuro. Né? Você vislumbra o futuro e isso deve ser um tipo de alegria e de esperança, mas você é mais do que convidado, você é incitado a ser parte, a ser reino hoje. Sim. Acho que essa é a grande diferença. Assim, acho que é o crente que não está tão acomodado com as pessoas, assim, tão confortável. Tipo, no futuro, beleza, seja primeiro, acho que eu não quero passar fazendo a minha vida em chorezinho diante de Deus. Mas aqui eu posso ser duro, eu posso ser fazeiro, eu posso ser desleixado, porque ali meu nome já está escrito. Tirar da zona de conforto nesse sentido, assim, né, meu bem? Eu fiquei tentando traduzir a coisa, aquela expressão take for granted, né? Que é não valorizar porque aquilo já está garantido. Não tem uma expressão equivalente, eu acho, em português. Mas é um pouco isso, né? A vida do reino aqui, a gente talvez não se preocupe tanto, ou a gente talvez não se preocupe tanto em nos renovar e nos transformar, porque a gente tem algo, a gente já sabe que aquilo está garantido, porque eu já levantei a mão e já aceitei a Cristo, e já fui à frente, eu já fui batizado. Enfim, o desenvolvimento da salvação não é muitas vezes uma preocupação nossa. E aí eu pego essa questão da renovação da mente e já pulo para um próximo versículo que liga isso à questão da vida eterna que a gente está falando aqui. Alguém pode ler João 17, versículo 3, por favor? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está claro um conceito de vida eterna, é o conhecer a Deus, é conhecer a Cristo. E conhecer não é saber quem é, não é ouvir falar. Como dizia Jó, antes ele só conhecia de ouvir falar, agora, então os olhos dele o viram. E eu volto lá para um módulo anterior, onde a gente falou da oração do Pai Nosso, e acho que foi o Lucas acho que foi o Fernando que deu essa aula. Falando do começo da oração do Pai Nosso, a oração que começa com a maior expressão de intimidade, que é Abba, a maior expressão de
ligação, conhecimento entre uma pessoa e outra. Papai, Jesus, desde o momento em que ele nos ensina a orar, ele nos convida para essa relação de intimidade, de conhecimento profundo. Vá para o seu quarto. Ele está me chamando a uma vida de intimidade, ele está nos chamando a uma vida de intimidade e conhecimento. Então a gente pode traduzir como: a vida eterna é essa, que tenham intimidade com você, que te amem, que tenham os seus mandamentos e os guardem, que conheçam. Isso já é uma chave para a gente vivenciar a vida eterna hoje. Em João 15:15, ele fala: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Primeira chave para essa vida eterna trazida para a era presente é esse conhecimento de Deus. Alguém pode já ir buscando Jeremias 31:34, e eu vou ler, enquanto isso, Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Conhecimento, compreensão da palavra, estão ligados a essa frutificação de uma vida eterna no tempo presente. Alguém achou Jeremias 31:34? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não lembrarei mais dos seus pecados. É uma promessa futura também, né, de um novo momento onde a gente não vai mais precisar falar de Deus, a gente não vai mais precisar explicar, a gente não vai haver mais ensino, porque todos já o conhecerão. Quando eu faço palestra de tendências e a gente fala de internet, eu digo, acho que na geração dos meus filhos, quando eles forem adolescentes, acho que a palavra internet é capaz de nem existir mais. Vai apenas ser, né? O ensino de Deus não vai mais existir, porque vai apenas ser, a gente vai apenas gozar da presença de Deus, e isso não vai mais ser necessário. Mas ainda, como 1 Coríntios 13, lá no fim, nos versículos 12 e 13 diz, esse conhecimento ainda é imperfeito, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O Led chama atenção para uma coisa interessante aqui, que eu achei interessante. Talvez seja uma coisa que a gente não vivencie muito na nossa comunidade, mas ele fala que a gente tem uma revelação limitada ainda de Deus. A gente vê ainda de uma forma, ele fala assim, em enigma, como espelho, incompleta. Então, ele diz que Paulo liga direto essa frase, a fé, a esperança e amor, e dá esse destaque ao amor, porque na interpretação do conhecimento de Deus hoje, a gente dificilmente vai encontrar opiniões unânimes sobre diversos temas. Então, que prevaleça o amor diante das dissensões acerca do ensino, né? Enfim, mas eu achei isso interessante. Então, que a gente se aproxime do conhecimento de Deus com humildade, porque ainda para a gente foi revelado em parte. E aí? Alguém pode ler Lucas? Agora uma segunda parte. A gente falou sobre conhecer a Deus como uma das chaves para vivenciar a vida eterna no já. E em Lucas 18, de 18 a 30, tem uma outra história que nos ajuda a encontrar novas chaves. Lucas 18, 18 a 30. Para ler tudo. Certo homem de posição perguntou-lhe: como mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos?
não adulterará, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há é deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Eu deixei até o fim só por causa do presente. Mas não valeu para o jovem rico só cumprir a lei, né? Que é ousado, né? Ele fala que ele já fazia tudo certo. Quem pode dizer isso? E Jesus não disse que ele não fazia, não. Falou que assim, ainda falta uma coisa, né? Falou: não, você não faz. Você não cumpre toda a lei. Falou assim: não, tá faltando uma coisa, então. O que o jovem rico, o que essa história nos mostra? A uma coisa que faltava era que o jovem rico se submetesse a outra coisa que não fosse a sua própria riqueza. Ele estava... O reino dele, o domínio que era exercido sobre a vida dele, era da própria riqueza dele. Um cara que cumpre, ou que tenta, ou que se esforça muito para cumprir todo o resto da lei, e não consegue se desvencilhar das suas riquezas, ele está muito ligado àquilo, está submetido àquilo. Então, uma segunda chave, que remonta lá à nossa primeira aula, é que o reino de Deus, ele significa um novo domínio sobre nós. O reino de Deus vai ser, quando se manifestar por completo, uma nova estrutura político-social, uma pedra que destrói a imagem que tem cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro, barro, sim. Mas hoje hoje o reino de Deus é sobre nós uma nova dimensão de submissão espiritual, a qual o jovem rico não quis se entregar. Então a gente tem a chave 1, conhecer, a chave 2, se submeter. E o Led, ele ainda sugere uma terceira chave. Que está lá em 2 Coríntios 5:5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor, a garantia, aquilo que nos garante que quando o momento chegar, a gente vai entrar. A gente vai passar pela porta estreita, a gente vai ser recebido no reino do Pai. E lá em Romanos, no capítulo 8, 22 e 23, Paulo fala: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, aí a parte-chave, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos pela redenção do nosso corpo. Então o nosso corpo ainda não foi redimido, mas a gente já tem os primeiros frutos do Espírito. Ok? E por último, dentro desse contexto do Espírito Santo, eu vou para o texto dos frutos, que a gente chama dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Alguém quer ler a partir do 16 até o 24? Gálatas 5, 16 ao 24. Por isso digo, vivo pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o contrário do espírito, e o espírito quer o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês se engajem no espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu já revi como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e desejos. Ou seja, já temos as primícias, já temos os primeiros frutos do Espírito. E não é não são coisas que a gente conquista ou que a gente exercita para ter o Espírito. É o contrário, a gente tem o Espírito que gera esses frutos em nós, pela graça. Então a gente já consegue, ainda imperfeitamente, viver a vida eterna hoje. A gente não está no momento que é o que muitas vezes nos é ensinado, a gente não está vivendo um estágio probatório aqui para ver se a gente vai ou não para o céu, ou para onde quer que seja. A gente não está sendo testado para ver se a nossa fé sobrevive ou não. Aliás, é mais fácil para a gente até pensar assim, né? A gente está muito acostumado a merecer as coisas, a lutar pelas coisas e conquistar as coisas e não recebê-las de graça. Mas não é isso, a gente não está vivendo um estágio. A gente já pode viver o reino agora. Então a gente passou por 3 chaves. Conhecer, a vida eterna é esta, que te conheçam, e ao Pai que o enviou. Submeter-se ao reino de Deus, submeter-se ao domínio, ao reinado, e andar no Espírito, apropriar-se desses primeiros frutos, essas primícias do Espírito que já estão à nossa disposição. Antes de tudo, lá quando João Batista começa a pregar sobre o reino de Deus, a primeira palavra que ele diz é arrependam-se. Então, antes desses três momentos, a gente tem esse arrependimento, que é o reconhecimento de uma trajetória errada e a tentativa de redimi-la de alguma forma e de não retornar para ela, né? Fala de arrependimento. Esse versículo aí, com essa proclamação-chave de João Batista, ela faz parte lá com Paulo. Ou seja, o arrepender de João Batista faz parte do transformar do Paulo. Entendeu? Absolutamente, é metanoia, né? É a transformação, é o mudar de caminho. E Jesus também volta a falar disso: se arrependam, porque é chegado o reino. O que fazer? Perguntam para João Batista. E ele responde, lá em Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. É engraçado que é muito semelhante ao que Jesus responde para o jovem rico. Eu acho que faz sentido a gente, talvez, internamente refletir um pouco mais sobre por que se bate tanto nessa tecla do repartir. Se alguém tiver alguma ideia dessa razão, pode compartilhar. Mas tanto João Batista, no primeiro momento em que ele fala de reino e de arrependimento, ele fala de repartir. Jesus olha para o cara que diz que já faz tudo certo e fala: reparte. Talvez o principal domínio hoje sobre nós seja esse, né? Seja o domínio do poder, das finanças, dos bens. Talvez por isso seja algo que ganha tanto destaque aqui. A gente estava muito engraçado isso agora, porque você lembrar da história do arrependimento de João Batista, isso é justamente isso. Que muitas vezes, eu acho que até de novo, reforçando o serviço avançado, e a nossa cultura é mais fácil a gente achar que a gente, né, pode se redimir fazendo, né, coisas para compensar eventualmente o nosso pecado, a nossa situação.
como se a gente já não fosse libertado, redimido por Jesus. Né? E essa questão do arrependimento é um peso, principalmente por nossos pecados. E, no entanto, quando a gente vê a igreja, depois do derramamento do Espírito Santo, né, a igreja que surgiu, não era uma igreja que estava toda arrependida, não, era uma igreja que estava justamente dividindo e trazendo o impacto do reinado de Deus no mundo. Não o lance daquilo que nós estamos acostumados, como seja, muitas vezes, e nem não faz especificamente nós aqui, mas nós seres humanos, no mundo ocidental, pelo menos com a influência cristã, temos uma noção que não reflete aquilo que é a igreja vivendo o reino de Deus, como a gente viu lá em Atos, e aquilo que Jesus realmente queria mostrar para o pessoal. Eu acho que essa nossa confusão, essa nossa má interpretação, mau entendimento da obra do Espírito Santo na nossa vida, causa muitas vezes a nossa limitação. Mas eu acho que é chato isso, para entender o reino de Deus. E chato também essa questão de que talvez o maior dilema nosso, de novo, nessa época que a gente é mamão. Eu sofro muito com isso pessoalmente. E a gente conversa como o mamão domina as nossas vidas. Não é considerado como São Paulo, nos dias que a gente vive. Isso é muito forte. É muito difícil a gente se libertar, ainda que a gente não seja apegado ali como um jovem rico, né? Mas que não se acha apegado. Exatamente, né? Mas, no entanto, a gente é muito apegado, mas acho que extremamente dependente. A gente vive num sistema que nos força a aceitar isso, viver debaixo disso. E eu vejo que esse é o grande. Estava comentando no ideal disponível do Jacques Ellul, até ia passar para você. Ele reforça que a principal batalha no reino de Deus é com a mão, é a riqueza. E mesmo que não é do que não parece diretamente ligado, vamos pensar como é que a gente gasta o nosso tempo, como a gente ensina os nossos filhos a gastarem o tempo. Que não seja trabalhando, que seja estudando. Os nossos filhos estudam para quê? Para terem dinheiro, né? Talvez a gente não ensine eles a serem pessoas melhores, talvez a gente esteja ensinando a eles a serem autossustentáveis. Olha, no mundo corporativo tem um dito que pode ajudar nisso aí. Se você mede a sinceridade do homem quando ele mete a mão no bolso. Eu respeito, mas respondendo aí ao seu estar as pessoas a colaborar, eu acho que a gente, talvez o grande inimigo disso tudo seja o individualismo, né? Essa verdade coletiva, né? A união dos primeiros, né? Dos primeiros cristãos, a gente quer viver o reino na sua plenitude, mas o nosso individualismo, a nossa necessidade, claro, fica mais alta. Eu preciso ter, eu preciso ser, tanto eu preciso. As exigências hoje, talvez, Satanás, né, que está ainda assunto por aqui, ele tenha refinado as suas estratégias, querendo fazer a gente crer que a gente tem necessidade de muita coisa, talvez a gente não tenha tanto. E essa necessidade de preenchimento pessoal e individual, ela acaba nos dando chance para a gente ver o outro e compartilhar a necessidade do outro, né? Eu acho que, assim, eu não digo para vocês sobre esse assunto, mas eu acho que essa, quem sabe, seja uma grande armadilha dos tempos atuais, uma coisa que não nos permita participar efetivamente do que. Acho que faz sentido. Quando a gente pensa na igreja primitiva, o Tomás levantou, Atos é claro em dizer que eles perseveravam em conjunto, não cada um por si, né? Perseveravam no ensino, no partir do pão, nas orações. Se alguém fosse escrever Atos da Comuna, que diria que a gente persevera, né?
cada um persevera sozinho, ou nem isso, ou a gente persevera junto em alguma coisa. Então talvez, e aí voltando para a minha reflexão pessoal no começo, eu não consigo ter esse anseio maior pela vida eterna, ou essa saudade do céu, como minha mãe dizia, porque talvez eu tenha uma percepção falha sobre a minha vida hoje. Né? Não é que está tudo bem, na verdade é tudo o contrário. Talvez eu não tenha noção de que os domínios que me dominam não são os que eu acho que me dominam. Eu não estou vivendo o reino de Deus ainda. Né? Eu sou dominado por outras coisas e escolho não ver. Porque é confortável, porque eu me amoldei a esse século. Né? Temos noção dos domínios que nos subjugam na era presente? A gente quer se livrar deles? Ou a gente tem como chama? De Estocolmo? É de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo? A gente se apaixonou pelos nossos dominadores? A gente não sabe mais viver sem eles? A gente tem noção de que a gente não pertence a esse século? Que a gente não precisa aceitar, e a gente não deve aceitar a forma que ele quer pra gente, a forma que ele quer nos encaixar? Ou a gente está confortável nessa forma? Porque a forma, por mais preso que você esteja, ela é um limite, né? Você está encostado. Ela te conforma e sair dali, você não sabe para onde você vai se espalhar, né? É inseguro. Por mais que a gente tenha tantas promessas interessantes, tantas promessas de vida eterna, tantas promessas de plenitude. A gente está ansioso por um novo céu e uma nova terra, a gente está ansioso por um corpo espiritual, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, ou a gente está mais ansioso em trabalhar o nosso corpo aqui para ficar mais bonito. Então talvez a minha dificuldade seja essa, em vislumbrar essa eternidade, seja de que eu não consigo viver ela hoje, como eu acho que vivo. Eu acho que estou em comunhão com Deus, mas provavelmente eu não estou nessa comunhão toda que eu acho. Né? Eu certamente não conheço a Deus como eu deveria, eu não me submeto à vontade de Deus como eu deveria, e eu certamente não ando no Espírito, não ando aproveitando ou vivendo os primeiros frutos que já estão disponíveis para nós. E aí fica essa questão. Qual é nosso nível de ansiedade por viver o reino de Deus? Por ansiar, por querer voltar para casa. Interessante. Esse é outro dilema, porque na verdade a gente já está. Para Deus a gente já está. Eu até comentei semana passada. A gente já foi transportado para o reino do Filho do Sol. A gente já está lá. A gente não se acha, mas a gente já está. A gente já está. Né? Seria possível se achar, né? Seria possível Exatamente. Gozar muito mais. Deus não nos enxerga mais como pecadores, né? Termo que a gente quer usar, né? Filho das trevas. Sim. Não mais. Ele já nos enxerga com aquilo que nós realmente somos. Nós não temos essa ideia. Isso fica mais ainda, né? Traz para dentro do irmão. Por um lado complica, por outro dá uma... Para pessoal, né? Então talvez em vez... Em vez então do take for granted, né, de pegar esse tesouro, né, essa pérola, isso que a gente encontrou e ler como uma garantia, então a gente não precisa se esforçar muito, talvez o desafio seja como a gente consegue viver mais, aproveitar mais essa pérola agora, hoje, né? Perseverar no quê? A gente percebe, se olharem, se alguém for escrever sobre o que eu persevero hoje, eu persevero no trabalho, persevero na criação dos meus filhos. Né? Cadê a oração? Cadê a palavra? Cadê o partir do pão? Cadê eu dividir a minha túnica? Não é nisso.
Então, o que eu estava pensando aqui é que o conflito maior que nós temos é uma questão de crença. Como você falou, a sua mãe cria tanto no reino, que ela fazia coisa naturalmente boa. Hoje em dia, a gente não acredita que Deus vai nos dar isso. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para nos salvar. Como o jovem rico fazia alguma coisa para se salvar. Mas ele não acreditava que Deus podia dar a salvação para ele. Por isso que Jesus disse para ele, olha, larga tudo, esquece tudo isso. Né? O João fala, reparta tudo, porque Deus é suficiente. Mas nós não acreditamos que Deus é suficiente. Necessário sim, mas suficiente nós não acreditamos. Então, eu acho interessante, assim, a tua interpretação é que o reparte, ele é quase um placebo de Deus, assim, tá tudo ok já. Se você quer então uma coisinha para você ficar tranquilo, vai lá e reparte. É isso? Mais ou menos? Não. É o contrário. O problema é que a gente luta pela salvação, para a salvação. Talvez a gente faça alguma coisa para a salvação, porque a gente não acha que Deus já nos salvou. Agora, o que a gente deveria fazer de bom é porque já fomos salvos. Sim. Já fomos salvos. Como diz o Tomás, para Deus, nós já fomos salvos. Nós é que não acreditamos ainda nisso. Sim. Mas, pessoal, a gente já está lá. Já reinamos eternamente, né? E esse lá, inclusive, é aqui. O Leonardo, eu e a Vera somos da época que tinha eleição em papel, cédula. Morreu. Então, eu acompanhei muito. Eu fazia fiscalização de boca de urna, fazia fiscalização de apuração, de mapa de apuração de resultado e tal. Enfim, percorrendo todo esse caminho. E haviam vários, mas nós conhecemos um candidato muito corrupto, que ele só é eleito porque comprava voto. Comprava voto, depois comprava o apurador, para mudar o mapa eleitoral. Muito bem. Aí, ele foi, nesse caso, uma eleição de vereador. Aí foi alguém lá que tinha votado nele, tá certo? E foi lá pedir alguma coisa, eu nem sei o que era, alguma reivindicação. Ele falou, não, eu já te paguei, o mandato agora é meu. Essa imagem, me parece que você falou de 3 chaves, tá certo? A segunda chave é a palavra que percorre o livro inteiro, o governo de Deus. O reino de Deus é o governo, e que tem como corolário inexorável a submissão. Então, essa questão que é levantada, por que eu não acredito, é porque eu quero ser o Senhor da salvação. Eu me rebelo contra a submissão. Então, eu acho que da trinca, a mais difícil é a submissão. E sem essa submissão, não há como eu falar que eu estou no governo de Deus. Eu posso falar que eu sou cometido, mas eu não estou sob o governo de Deus. E essa questão, que para mim é a chave das 3 chaves. Tá certo? E é contra isso que eu acho que a gente se rebela desde o Éden. Desde o Éden nós estamos nos rebelando é contra isso. Eu ia falar, na verdade, então a gente está falando a mesma coisa. Eu acho que não está uma história. E isso que a Vera falou, do individualismo, esse é o cerne do pecado, da separação de Deus. Você achar que o conhecimento é teu. Você tem o conhecimento, não Deus. E o domínio. Então, assim, o cerne do pecado é o individualismo nesse sentido. Mas eu queria compartilhar que esse final de semana eu vi uma história que ela trabalha, passa um pouco por tudo isso. A história de uma comunidade, um pastor que contou essa história, ele é pastor de uma comunidade muito humilde. E nessa comunidade tinha um cara chamado Val. E o Val, ele e a esposa dele teve neném. O filho dele nasceu com uma deficiência X, que não sei o que era, que ele precisava tomar aquele leite NAN, uma pré-NAN, assim, que eu acho que era pré-NAN.
que é o mais caro de todos, assim, é aquele que a latinha custa uma fortuna. E essa é uma coisa completamente irreal para o que eles viviam. E esse Val comentou com o pastor isso um dia, assim, mas comentou, você vai ter que tomar isso aí, lá. E esse pastor, sabendo dessa situação, fez uma mobilização dentro ali dos círculos dele e tal, e conseguiu arrecadar 7 ou 10, acho que 7, 8 latas desse pré-né, como doação para o Val. Né? E ele chegou todo feliz com essas 8 latas para ele e falou assim: Val, consegui 8 latas para você. E aí o Val pegou e falou assim: nossa, ótimo. Eu até já sei para quem eu posso dar outra parte das latas. As outras 7 não, acho que nem a outra 7, é outra parte das latas. E o pastor falou assim: como assim? Para o seu filho, tá? Ele falou: não, mês que vem Deus vai dar a próxima lata. Aí o pastor parou e falou assim: eu nunca teria esse desprendimento, essa postura e essa confiança em Deus de viver na graça de Deus no dia a dia. A minha reação ia ser: ótimo, tenho 7 meses garantido de leite. Estou tranquilo, só tenho que me preocupar daqui a 7 meses. E aí, essa história foi contada justamente para ilustrar qual é o nível da nossa dependência de Deus. Até onde a gente depende, a gente acha que a gente depende de Deus, até onde a gente acha que a gente depende daquela poupança que a gente tem guardada, se der um problema eu acesso ela e está tudo certo amanhã. Uhum. E eu não estou falando que, assim, talvez esse seja o nosso erro, é o que eu vou falar agora. Não estou falando que é para a gente fazer isso talvez seja isso. Hein? Talvez. Mas eu não estou impondo esse julgo. Essa história, o intuito não era esse. Mas o intuito era só colocar que existem graus de dependência que a gente tem de Deus, e existem graus extremos dessa dependência. E talvez viver nesse grau extremo de dependência seja justamente a chave para a gente se conectar com o que é essa dependência, o que é esse reino de Deus na nossa vida. E aí, um grande comentário, se não, acho que 100% das pessoas, depois a gente tratou desse tema, das pessoas falaram assim: eu não consigo fazer isso que esse cara fez. Não consigo. Uhum. E eu acho que a gente não consegue, porque a gente realmente acha que em algum nível a gente realmente depende do que a gente faz. Uhum. E a gente não consegue entrar nessa comunhão de reino mesmo, porque a gente não se permite entrar nisso. É muito duro mesmo, é muito difícil. Uhum. É muito difícil você tomar certas decisões que impactam outras pessoas. Eu fico imaginando pessoas que têm filhos pequenos. Você tem um filho que você decide que você vai gastar X, isso foi uma discussão que também teve, X reais numa escola tal. Só que o teu primo, que é crente também, super fiel, não sei o que lá, gasta mais para pôr numa escola melhor, né, teoricamente melhor. E aí você fica naquela dúvida, tipo, você fica nessa dependência: meu dinheiro vai comprar o futuro do meu filho, é o seu dinheiro que vai comprar, ou é a educação que você vai dar sobre o reino? Então, esses são os grandes dilemas, eu acho, que a gente tem hoje, assim, essa questão da dependência. Nós estamos num nível que a gente não consegue ser dependente de Deus. Por isso que a gente precisa renovar, tornar de novo essa dependência. Renascer. Você entrega, então, vai do céu hoje, estou aqui, preguei tudo. Aí você volta lá daqui meia hora e assim: não me presta um pouquinho. Show me tira. Eu acho que esse exercício. Olha, renovar. Essa questão tem uma esparrela, que eu acho que, eu estava pensando aqui agora, que talvez a gente tenha se evadir dela. Porque quando você é confrontado no mundo secular, isso negócio de reino de Deus, primeiro é uma maluquice. O que é esse negócio de reino? Mas você tem algumas batalhas a enfrentar. A primeira que é a mais óbvia e mais comum, assim: Deus existe ou Deus não existe? É a discussão clássica.
A outra coisa é se eu tenho uma vida pós-morte ou não tenho pós-morte. Isso também gera muita dúvida, tá certo? E grandes embates por aí. Agora, quando eu proclamo que o reino de Deus está entre nós e que eu pertenço ao reino de Deus, eu passo a ser escrutinado por quem não é. Uhum. Então pode ser que, na verdade, seja uma forma de eu me evadir, porque aí eu estou sob o olhar, tá certo? Aí eu não tenho escapatória. Se o reino de Deus está entre nós e eu pertenço ao reino de Deus, eu vou ser cobrado. Melhor ficar escondido. É mais fácil. Fala, Denise. Às vezes a gente se acostuma com a versão da Bíblia e sempre o versículo numa linha de raciocínio e se acostuma com a versão. Então, às vezes é legal a gente pegar a versão da Bíblia. Eu queria que vocês abrissem para mim tem a ver com isso que a gente está falando aí. 2 Pedro 1 e 3. E eu vou ler nessa versão que eu estou lendo aqui, que é a nova versão internacional. Fala assim: Jesus, tá? Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1 e 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nas versões anteriores que a gente tinha lido, nunca fala isso. Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Cai de novo nessa coisa que a gente está falando sobre o que eu preciso para viver. E é chocante falar isso, já percebi, mas tudo que você precisa. E ele continua no versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo causada pela cobiça. Esse que você leu, o que é? 2 Pedro 1, 3 e 4. Não, porque na versão tradicional fala disso que está doado. Fala respeito à vida, tudo que diz de respeito à vida. Aqui fala bem específico essa palavra, eu tinha lido, mas nunca tinha tido essa batida forte, que fala assim: tudo que você precisa, tudo que você necessita. E aqui fala bem assim: o seu divino poder deu tudo que necessitamos para a vida. Uhum. Parece que aqui ele está mais forte do que na outra versão. Parece que agora eu entendi uma outra verdade. O problema de tradução é essa, né? Você vê alguma coisa e não bate, não faz aquele eco. Esse aqui me deu uma tremenda respeito disso. Tudo que eu necessito, tudo que eu preciso, já nos foi dado pelo divino poder. Eu gosto de causar, de falar umas coisas que eu ficava lá. Normal. Caos. Mas às vezes eu falo o Salmo, acho que talvez depois do João 3,16, que a gente mais necessita de agora é o Salmo 3,13. Versículo 8. Na versão original, né, ela é mais restritiva que eu, mas esse tem que ser banido, porque o senhor e o pastor não quer saber mais nada. Isso não existe, né? A gente não pode falar nesse versículo, porque é justamente contra isso é o reino de Deus, né? E contra isso que é a nossa vida hoje. Sim. A gente não recebe, a gente fala isso para fora, e é o que a gente serve fora. É engraçado. Resume muito isso, né? Sabe o que me chama a atenção? Muitas vezes estou olhando e estou dando as dicas para ele. Estou dizendo para ele: não, mas isso é por aqui. É engraçado isso porque. Não, a aula eu já terminei. Deu espaço para a gente e não interrompeu ainda, né? Minha colinha já acabou. Mas eu ia contar da nossa experiência mais recente, assim, que é... Eu compartilhei com vocês que eu fui demitido do meu último emprego e entrei de cabeça na nossa empresa familiar, né? Que tá, graças a Deus, dando certo. Mas é uma empresa comercial, né? A gente precisa vender, né? E até foi engraçado que a gente passou o Réveillon juntos. E, tipo, lá na Casa da Glosa, foi no fim do ano a gente tinha, sei lá, era uma coisa bem, bem boba. Tinha, sei lá, R$1.500 um boleto para vencer. E a gente não queria mexer na poupança, a gente queria viver com o que a gente ganhava, né? Com o que a gente tinha ali. Não estou criando teologia em cima disso, tá? Estou só contando um testemunho. E nesse último dia a gente recebeu um pedido da Singapura, lembra? Que era uma coisa que estava enrolada há mó tempão. Tipo, quase o valor exato ali. Tipo, passava um pouquinho, a gente pagou o boleto. E a Raquel
a gente ainda discute mês após mês, ela fala assim, ai, que saco essa coisa de ter que ficar dependendo de vender, pra saber... Mas, cara, eu aproveito essa experiência de uma outra forma. Eu aproveito essa experiência, de novo, não estou criando teologia em cima disso, como vendo a provisão de Deus do maná, quase, assim, do que a gente precisa para aquele momento, né? E ela às vezes vê isso como irresponsabilidade da minha parte. Mas eu gosto de pensar assim, que Deus tem provisto o necessário para cada dia. Só para dizer, depois dessa conversa com o Paulo, essa história, no mesmo dia eu fui orar, né? E aí a minha oração era assim, Senhor, me ensina a ser como Ele, né? Me ensina a ter esse desprendimento, né? E viver do Teu reino, viver a Tua palavra no dia a dia. No meio dessa oração, isso aconteceu comigo, assim, me veio um pensamento assim, e se Ele me ensinar isso tirando o que eu tenho? Então, e se Ele me ensinar, você quer aprender? Então tá bom, sai tudo aqui. Eu parei e falei assim, será que eu peço isso ou não? Aí, Senhor, assim, tu sabes. Amém. Eu quero. Fala, eu acho que eu posso dar um depoimento que eu sou resultado, fruto de filhos de Deus, pessoas que já conheciam a salvação, que dividiram o que elas tinham de ir. Amém. Assim, é uma coisa, eu fico até emocionada, porque é uma coisa muito forte isso na minha vida, porque eu tinha 13 anos, eu estava puxando enxada, né, trabalhando com meu pai na roça, e um pastor que tinha tão pouco, ele e a esposa repartiram tudo que eles tinham comigo para que eu pudesse estudar. Depois, quando eu já tinha 45 anos, e Miguel tinha deixado de ser executivo, para dar tempo de pegar na igreja, então o salário que ele ganhava caiu lá para baixo mesmo, então eu não tinha mais recurso nenhum para que eu estudasse. Uma família simplesmente falou, olha, nós queremos pagar uma faculdade para você. Pagaram 5 anos da faculdade de psicologia e ainda davam um recibo para a gente descontar do imposto, receber do imposto de renda. E essa faculdade tem sido o sustento hoje da minha casa, da minha família. E tem N pessoas aí no meio que repartiram literalmente comigo o que tinha. Então eu sou resultado disso. E eu não tenho muita dificuldade de ver o reino de Deus caminhando na terra. Eu vejo isso. Eu não sei se é por causa do meu trabalho, que eu estou em contato o tempo todo com a maldade e a bondade. A maldade e a bondade. O tempo todo eu estou vendo isso, né? No meu trabalho. E eu vejo o reino caminhando. E quando você leu aí em João 10:10, Jesus está falando, ele está fazendo um contraste, né? De que ele veio para roubar e destruir. Ele não está falando do diabo. Ele está falando dos maus líderes, dos líderes religiosos da época. Que ele falou, olha, eu vim para ser exatamente o contrário disso. E o que ele está dizendo? Vocês vão ter que viver no meio disso, mas com a minha vida e a minha abundância. Você quer orar para a gente encerrar? Você ora para a gente encerrar? Olha. Por favor. Obrigada, Pai, porque pertencemos ao seu reino. Que nós possamos ter essa visão, essa percepção, essa consciência, e que possamos estar buscando o melhor jeito de caminhar no reino, e o melhor jeito que possamos ser vistos como participantes do reino. Eu te agradeço imensamente, Pai, pela tua bondade, que se manifestou primeiro nos dando a vida, e depois abrindo o nosso coração, os nossos olhos, e nos iluminando, para que a gente reconhecesse o sacrifício vicário de Cristo na cruz para a nossa redenção. Muito obrigada mesmo, Pai. Que sejamos filhos dignos do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.